Olá, como vai? Boa noite. Prefeitura improvisa a operação tapa-buracos e cria novos problemas na cidade. Na segunda reunião ordinária da Câmara, polêmica sobre a instalação do SAMU Regional de Patos de Minas é discutida. Câmeras de segurança mostram assalto de 2 homens armados a supermercado e o medo dos funcionários surpreendidos com a ação em Presidente Olegário. Animais soltos em avenida movimentada de Patos de Minas causam transtornos. Agentes de endemias focam em ações para acabar com o mosquito Aedes aegypti. Apesar de menor, safra de grãos deverá ser recorde. Escola implanta novo projeto para atrair mais a atenção e interesse dos estudantes. Futebol, Mamoré goleia o Venda Nova em amistoso. Cruzeiro conquista a primeira vitória no Mineiro. Os detalhes a gente te mostra agora. Animais soltos nas ruas de Patos de Minas tem se tornado uma cena cada vez mais frequente. A irresponsabilidade dos donos de animais pode causar sérios riscos de acidentes. Animais soltos na pista representam um grande risco para os motoristas. Não é a primeira vez que os condutores são pegos de surpresa por animais na Avenida JK em Patos de Minas. Desta vez, 3 cavalos que saíram das proximidades do bairro Ipanema pararam o trânsito. Os animais ficaram transitando aqui pela Avenida JK durante toda a manhã. De acordo com uma testemunha, uma mulher que passava em uma motocicleta acabou se acidentando. A Polícia Militar tentou controlar a situação afastando os animais. Também ligaram para o barracão da Prefeitura e para a Secretaria Municipal de Trânsito. E os policiais foram informados que o convênio com a empresa que prestava esse tipo de serviço foi encerrado e não tinha como recolher os animais. Hoje à tarde, nossa equipe voltou ao local e os mesmos animais estavam na Avenida Aristides Memória, no bairro Jardim Paulistano. O Aedes aegypti se tornou o inimigo número 1 dos brasileiros que querem ficar longe da dengue, zika e chikungunya. A mobilização para exterminar o mosquito cada dia ganha novos reforços e ações. O mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e o vírus Zika, tem sido o maior vilão do Brasil. A epidemia causada pelo Zika vírus foi classificada como emergência mundial pela Organização Mundial da Saúde e está sendo associada a milhares de casos de microcefalia em recém-nascidos no Brasil. Minas Gerais é um dos estados que estão em alerta contra a proliferação do mosquito. No ano passado, em Patos de Minas, foi confirmada uma morte por dengue. Os agentes de endemias da cidade estão realizando mutirões de combate ao mosquito, além da distribuição de panfletos e a orientação às pessoas. Hoje, eles estiveram presentes na rodoviária de Patos de Minas. Nós viemos até aqui hoje com o intuito de levar mais informações mesmo à população que está indo viajar. Nós vamos entregar um panfleto referente à nova campanha dos 10 minutos de combate à dengue, a chikungunya e ao Zika vírus e está orientando mesmo a população ao receber o panfleto. Em 2015, foram confirmados 72 óbitos por dengue em Minas Gerais. De um total de 28 unidades regionais de saúde, 17 apresentaram mortes. Divinópolis foi a cidade que mais teve vítimas, com 15. Belo Horizonte, Uberlândia e Uberaba registraram 10 mortes cada. Varginha teve 7 óbitos. No primeiro mês de 2016, Minas Gerais registrou 37.734 casos de dengue. A preocupação de algumas pessoas em relação à transmissão do vírus é grande. O aposentado José Barroso contou à nossa equipe que no ano passado, 2 pessoas da família dele tiveram dengue. 2 casos, foi difícil. Minha irmã, uma delas teve que internar 2 vezes e ficou mal demais. Até pensei que ia perder ela. Para o aposentado, a prevenção contra o mosquito deve começar dentro de casa. Todos precisam ter a consciência de não deixar água parada. E a gente cuida, mas o que a gente fazia? Tem uns que não preocupa, né? Os vizinhos, às vezes você faz da sua parte, o vizinho não faz da dele. Manter limpo, seco, né? Todas as vasilhas, vasilhamos tudo, a gente deixa tudo seco para evitar qualquer infecção, inseto, né? Que pode contaminar. Então a gente procura fazer o máximo para manter tudo seco.
ainda não existe nenhuma vacina contra a transmissão das doenças. Sendo assim, a melhor forma é se prevenir. Com 10 minutos na sua semana, você pode estar protegendo a saúde da sua família e dos seus vizinhos. Nesse período chuvoso, todos que estão juntando água da chuva para reaproveitar, manter os recipientes bem vedados, os tambores bem vedados, balde bem vedado e ter uma atenção especial com as suas calhas também, porque as calhas nesse período chuvoso têm se tornado um grande problema. Isso aí, cada um fazendo a sua parte. A seguir no NTV News, você vai ver os preparativos para o Rebanhão que começa nesta sexta-feira em Patos de Minas. E escola implanta novo projeto para atrair mais a atenção e interesse dos estudantes. As equipes de fiscalização do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais também vão trabalhar para garantir mais segurança aos motoristas e passageiros que pretendem viajar no feriado de Carnaval. As operações começam amanhã e seguem até a próxima quinta-feira. Serão realizadas cerca de 200 ações de fiscalização em conjunto com as polícias militar rodoviária e também com a Polícia Rodoviária Federal. Começa nesta sexta-feira a 23ª edição do Rebanhão. A repórter Michele Marques tem os detalhes. Michele. Neste final de semana acontece a 23ª edição do Rebanhão aqui em Patos de Minas. Ao meu lado, Brás Paulo, que é organizador do evento. Brás Paulo, vamos contar um pouquinho para a população sobre esse Rebanhão, né? Que já é mais uma edição, são mais de 20 anos acontecendo aqui na cidade. Olha, primeiro é uma alegria, é uma tradição. E é assim, um momento muito especial de reunir juventude, reunir família, de curtir um carnaval diferente, um carnaval saudável, bacana. E assim, é uma alegria imensa. A gente estava conversando agora há pouco, eu nem tinha noção que já tinham 23 anos, né, que o Rebanhão acontece. E Brás, o Rebanhão ele vai acontecer aonde? Vamos passar para o pessoal os horários. Olha, na sede da Renovação Carismática Católica, bem pertinho do estádio do Mamoré. Ele começa na sexta-feira, 20 horas, vai até por volta de meia-noite. No sábado começa 8 horas da manhã e vai até por volta também da meia-noite. E no domingo começa às 8 da manhã e vai por volta até das 10 horas da noite. Então, esses são os horários fechados. A gente vê aí que entre essas atrações também vai ter DJs, né? Com músicas da área mesmo para estar animando o pessoal. A gente vai ter aí o DJ Léo e é uma alegria imensa. E é assim, embora seja um DJ, são músicas cristãs, é todo um trabalho feito para evangelização e para a juventude perceber um pouco, né? Que ele não precisa de certos costumes, de certos hábitos para se divertir. Então a gente fala que o Rebanhão ele é uma diversão saudável, positiva e é para toda a família. Brás, a gente vê que durante todo esse tempo, né, tem uma grande importância e frisar para as pessoas que quiserem comparecer, ainda dá tempo, tem como adquirir a entrada lá na hora? Tem sim, o parceirão nosso é o Mini Shopping Mercado, Mini Shopping Rosário. Então quem quiser adquirir, ainda dá para adquirir agora o convite. Mas se a pessoa não conseguiu comprar lá, ele pode comprar na hora. Então cada dia de participação é R$15 fechado. Então a pessoa que é sexta-feira é 15, sábado é 15, domingo é 15. Lembrando que sábado e domingo a pessoa tem direito à alimentação, almoço. Então café da manhã, almoço e o café da tarde é para cobrir essa despesa da alimentação. Brás, obrigado pelas informações, um ótimo evento para vocês aí nesse final de semana. Muito obrigado e vocês todos, e vocês também da NTV estão convidados para curtir com a gente. Obrigado. Michele Marques para o NTV. O movimento dos consumidores nas lojas de todo o país caiu 9,6% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado, e 1,1% sobre dezembro de 2015. De acordo com pesquisa Indicador Serasa Experian, a queda foi a maior já registrada no comércio varejista desde abril de 2002 e é justificada pelo desaquecimento da economia. A produção de veículos automotores caiu 29,3% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o balanço divulgado hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.
Em janeiro de 2016, foram produzidas 145.100 unidades, 60 mil a menos que no mesmo período do ano passado. A safra de grãos 2015-2016 será menor do que se esperava, mas ainda alcançará nível recorde na avaliação do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, André Nassar. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, anunciou hoje que a produção deve chegar a 210 milhões e 300 mil toneladas. A safra 2015-2016 deve ficar 1,3% acima da produção anterior. A expectativa era que alcançasse 212 milhões de toneladas. Mas, com a alta do dólar, a renda do produtor com a exportação deve aumentar. A área plantada de grãos em todo o país deve alcançar 58 milhões e meio de hectares. A cultura da soja, responsável por mais de 56% da área cultivada no país, permanece como a principal responsável pelo aumento de área. A estimativa é de crescimento de 1 milhão e 100 mil hectares de área cultivada com a oleaginosa. Já o algodão apresenta redução de 17 mil hectares, reflexo da opção pelo plantio de soja na Bahia, segundo o maior produtor de algodão do país. Para o milho primeira safra, a exemplo do que aconteceu na produção passada, a expectativa é que haja redução de 6,8% na área a ser coberta com soja. Para o milho segunda safra, a expectativa é de leve aumento de área, enquanto o feijão primeira safra apresenta redução. O Ministério Público de Patrocínio determinou a proibição do uso de celulares durante as aulas. A decisão foi publicada no site da Prefeitura essa semana e está amparada na lei publicada em 2002, que proíbe o uso de telefones celulares em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas. Além da falta de concentração dos alunos durante as atividades, um vídeo pornográfico divulgado em 2015 também foi o responsável pela decisão. O vídeo mostra uma estudante da cidade que estava expondo a jovem e prejudicando o trabalho dos professores. Cabe à escola decidir se o uso durante os intervalos será permitido. E uma escola de Patos de Minas vai começar um projeto pioneiro com alunos e professores. A ideia é despertar maior interesse dos estudantes e oferecer suporte aos educadores. O reencontro de professores das escolas em Patos de Minas após as férias aconteceu nesta semana. Após o merecido descanso, agora é hora de voltar a assumir as atividades dentro e fora da sala de aula. E ensinar não tem sido tarefa fácil. Prender a atenção do aluno e focar na atividade é cada vez mais difícil. Mas uma escola da cidade neste ano pretende reverter esse quadro com uma novidade. A Escola Estadual Dr. Paulo Borges está implantando o projeto Educação em Valores Humanos. O projeto, que é pioneiro na cidade, é voluntário. Foi criado por um educador na Índia, já há alguns anos, e que traz bastante resultado dentro dessa transformação na criança, né? Mostrando, despertando nela os dons, as qualidades, né? Mostrando que pode sim haver esse movimento de expansão na escola dentro da transformação na criança. É simples, nós só queremos trazer um pouco mais de calma para os professores, mais lucidez, para as coisas fiquem mais claras e a gente consiga passar pelos problemas com mais facilidade. Os ensinamentos serão passados para os professores durante o intensivo treinamento e após, os professores irão trabalhar as atividades com os alunos. Os valores humanos são essenciais e cabe a nós, né, equipe diretiva, pedagoga, reconhecer a importância deles e trazer esses movimentos para a sala de aula. Nós tivemos uma reunião com a secretária de Educação de Minas Gerais e a própria ordem que nós temos é de abaixar os muros e ser criativos, trazer voluntários para dentro da escola. Para os professores que vivem na pele a rotina estressante de uma sala de aula e para os alunos, a atividade pretende amenizar o cansaço do dia a dia, tornando o processo de aprendizagem mais interessante
e produtivo. Vai contribuir bastante para dar uma acalmada mais, para dar uma desestressada, para eles terem um tempinho para, né, antes de entrar na sala de aula, antes de assistir às aulas, dar uma acalmada, depois do recreio também que eles chegam bem agitados. Para nós também, eu creio que vai fazer, de repente tem mais valor do que para os alunos, que a gente vai aprender também a respirar, a contar até 3, com as técnicas que a Carla já passou para a gente um pouquinho, ainda vai passar mais. Com certeza a gente vai ter um tempinho para a gente também, para a gente poder estar passando para os alunos. Vai valer muito a pena. Depois do intervalo tem futebol. Mamoré goleia o Venda Nova em amistoso e Cruzeiro conquista a primeira vitória no Mineiro. A partir deste ano, os bancos terão de informar à Receita Federal toda a movimentação financeira mensal acima de R$ 2.000 feita por pessoas físicas. Quando se tratar de empresas, o valor será de R$ 6.000. A partir dos dados, o fisco vai cruzar informações para verificar se existe compatibilidade com os números apresentados na declaração do imposto de renda ou com a movimentação do cartão de crédito. As agências bancárias estarão fechadas para atendimento ao público na segunda-feira e na terça-feira de carnaval. Na quarta-feira de cinzas, os bancos abrirão ao meio-dia. Segundo orientação da Febraban, a população pode usar os canais eletrônicos e correspondentes para o pagamento das contas. Os consumidores também podem agendar o pagamento das contas com código de barras nos caixas eletrônicos, no Internet Bank e também no atendimento telefônico de cada banco. Agora vamos mudar de assunto e falar de futebol. No último amistoso preparatório para o módulo 2 do Mineiro, o Mamoré fez bonito. Goleou por 6-0 a equipe do Venda Nova, que irá disputar a terceira divisão. A partida contra o Venda Nova foi o terceiro amistoso da pré-temporada do Mamoré. A busca era pelo ritmo de jogo e o time de Patos de Minas saiu na frente. Aos 3 minutos, o volante Evandro Russo aproveita a falha da defesa do time vermelho e marca o primeiro da partida. O jogo deu uma esfriada e só quase aos 14 minutos que houve uma boa chance de gol. Mas a bola passa em frente à meta do goleiro do Venda Nova. E quase 3 minutos depois, o camisa 10, Vander, fica sozinho na frente do gol do Venda Nova e chuta no canto direito, marcando o segundo da equipe esmeraldina. O Mamoré quis ampliar o placar e conseguiu muitas boas chances que não foram aproveitadas. Mas as tentativas não cessaram até que o Mamoré amplia a vantagem num cruzamento que enganou todo mundo e que Kennedy tocou devagar e marcou o terceiro do Sapo. E o Mamoré, visivelmente melhor que o adversário, ainda tenta mais uma com o volante Dinei, que chuta forte, mas a bola bate na trave. E no finalzinho, na cobrança de falta ensaiada, Vander passa a bola e Evandro dá um chutaço. O goleiro Lucas estava atento e faz boa defesa. Depois desse lance, aos 47 minutos, o juiz apita o final do primeiro tempo. O segundo tempo começa com o time do Mamoré ainda sem muitas mudanças. O time do Venda Nova melhorou visivelmente na etapa complementar e o Mamoré, aos 5 minutos, tentou, mas a defesa estava atenta. E numa confusão ainda na sequência, o atacante Vander marca o quarto do Verdão, segundo dele no jogo. E não parou por aí. O volante Evandro também fez o segundo dele, numa falha da zaga. Mamoré 5-0. E como se poderia imaginar, o Mamoré chega mais uma vez ao gol, mas o árbitro anula devido a um impedimento. E o Evandro marca o seu terceiro num cruzamento de Gilbertinho e amplia a goleada 6-0. A gente colocou em prática o que a gente vem treinando. É lógico que não se trata de uma equipe muito forte, mas eu acredito que o nosso trabalho colocado dentro de campo, que foi
o que dificultou a equipe adversária jogar. A gente procurou fazer o nosso melhor, procurou colocar intensidade no jogo para que a gente saia com a vitória. Este foi o terceiro amistoso do Mamoré na pré-temporada para disputar o Campeonato Mineiro Módulo 2. O time estreia dia 13 contra o CAP em Uberlândia na primeira rodada. Sempre a gente procura trabalhar a equipe em cima de adversidades. E à medida que você vai trabalhando e vai buscando essa excelência no dia a dia, como foi feito hoje durante o jogo, o treino, isso nos vai nos credenciando a ter uma performance boa dentro da competição. O time já começa a desenhar e os possíveis titulares já jogam os 90 minutos. Desde os primeiros trabalhos que a gente está esboçando uma situação para que eles se conhecessem, para que eles pudessem entender e assimilar a parte tática, e eles vêm se dedicando muito para conseguir essa situação. A estreia do Mamoré, confirmando então, no Mineiro do Módulo 2, será no dia 13 de fevereiro, contra o CAP Uberlândia, no Parque do Sabiá. Já na elite do futebol mineiro, o Cruzeiro conquistou na noite dessa quarta-feira a primeira vitória no campeonato, após estrear com um amargo empate contra o RT em pleno Mineirão no último domingo. O time oscilou bastante durante a partida e começou atrás do marcador, mas conseguiu a virada em 2 lances, vencendo o jogo por 2-1. Veja. Parecia um filme repetido. Depois de sofrer o gol da derrota diante do Vila Nova aos 48 minutos do segundo tempo no último domingo, o Tombense voltou a falhar no momento decisivo e foi derrotado pelo Cruzeiro por 2-1 pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Este gol de Rafael Silva, que recebeu belo passe de Marcos Vinícius e finalizou sem chances para Darley, saiu aos 42 minutos da etapa final e decretou a primeira vitória do Cruzeiro na competição. Mas quem viu o primeiro tempo não poderia imaginar que o jogo iria acabar com a vitória celeste. A primeira parte foi de domínio do Tombense, que contou com o inspiradíssimo Paulo Otávio, a ponto do lateral esquerdo ter considerado a atuação contra o Cruzeiro como uma das principais de sua carreira. Minha breve carreira ainda, só tenho 21 anos e creio eu que fiz um bom jogo e acho que vou sempre levar para a história esse jogo. Acha exagero? Então veja o gol que ele fez. Dominou a bola ainda antes no meio-campo, foi levando, passou pela marcação de Manuel e acertou um chute de rara felicidade no ângulo esquerdo da meta defendida por Fábio. Golaço! Já o Cruzeiro não conseguia chegar com perigo ao ataque, com exceção destes 2 lances. Primeiro com Sanches Minho, finalizando de primeira para fora, e depois na cobrança de falta de Fabrício, que exigiu boa defesa de Darley. Prova de que a atuação do Cruzeiro não agradou no primeiro tempo foi que o técnico David fez 2 alterações na volta do intervalo. Saíram Ariel Cabral e Gabriel Xavier e entraram Elber e Marcos Vinícius. Marcos, que aliás participou diretamente nos 2 gols celestes. Além de ter feito assistência para o gol de Rafael Silva no finalzinho do jogo, ele já tinha sido decisivo aos 7 minutos, iniciando a jogada com um lindo drible pelo lado esquerdo e cruzando. Alisson dividiu com o zagueiro Matheus Lopes e acabou empatando o jogo, meio sem querer. O Cruzeiro contou também com intervenções importantes do goleiro Fábio, como no arremate de Conrado e no desvio de falta cobrada por Caio. E não teve mesmo jeito para o Tombense. Mas será que tem explicação o time sofrer 2 derrotas seguidas, tomando gols nos momentos finais do jogo? O técnico Pingo falou sobre isso. Lá a gente não teve um desenvolvimento bom. Aqui foi totalmente diferente a nossa equipe. Primeiro tempo ela conseguiu neutralizar as principais jogadas, conseguiu jogar. É uma equipe que não fez ligação direta, isso é uma coisa que eu prezo muito. E conseguiu um bom resultado no primeiro tempo. Segundo, o Cruzeiro equilibrou, mas eu creio que o resultado normal seria o empate. Pelo lado do Cruzeiro, David venceu o primeiro jogo oficial no comando da equipe celeste e celebrou a tranquilidade que o triunfo traz. Olha, tirar um pouquinho o peso, né?
primeiro tempo não tivemos bem no jogo, né? O Tombense teve mais volume de jogo, ganhou o meio campo, né? E não deu para ajustar no primeiro tempo. Eles foram bem melhor no primeiro tempo do que o segundo, acho que foram 2 jogos, né? Ali no primeiro tempo eles ganharam e no segundo tempo nós ganhamos, né? Tivemos mais volume. Foi a segunda vez que o Cruzeiro vem ao novo estádio Soares de Azevedo. E assim como em 2014, quando venceu o NEC por 4-1, o time celeste vai para Belo Horizonte levando 3 pontos na bagagem. E por onde passa, o time arrasta multidões. No total, foram 3.563 torcedores pagantes no Soares de Azevedo. Estádio que, além de dar sorte ao Cruzeiro, foi aprovado pelo treinador David. Estádio muito bom, né? Campo bom, estádio bom, um clima bom. Um clima propício para um bom futebol. Acho que foi um jogo muito interessante, um jogo bom, um jogo de a primeira parte ter sido da Tombense, a segunda parte do Cruzeiro. Acho que está todo mundo de parabéns. Acho que essa organização pode Murié, né? Foi uma organização boa para esse evento, para esse jogo. E espero que possa ter mais jogos aqui e o torcedor possa aproveitar. Com a vitória, o Cruzeiro assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Mineiro com 4 pontos. Já o Tombense ainda não pontuou, está atualmente na 10ª colocação e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Agora, as duas equipes terão cerca de 10 dias de folga antes de voltarem a campo. O Cruzeiro vai receber o Tupi no Mineirão, enquanto o Tombense joga no estádio Almeidão contra o Tricordiano. E o torcedor do time de Tombos espera que a equipe fique atenta até o final do jogo. A seguir no NTV News, nós vamos mostrar a ação de assaltantes de novo em supermercado de Presidente Olegário. E Prefeitura de Patos de Minas improvisa a operação tapa-buracos e acaba provocando um novo problema. De novo, assaltantes armados invadiram um supermercado em Presidente Olegário. As câmeras de segurança flagraram toda a ação dos bandidos em plena luz do dia. O assalto durou menos de 2 minutos. Com capacetes, os dois já entram com a arma em punho. Enquanto um dos assaltantes limpa o caixa, o outro anda pelos corredores. Um dos funcionários vai para o chão e o bandido segue direto para uma sala que estavam 3 funcionárias. Uma deixa o local e ele sai com um malote com todo o dinheiro movimentado no dia, segundo a Polícia Militar. Uma das mulheres ainda consegue esconder o celular dentro da calça. Os assaltantes deixam calmamente o estabelecimento. Foi a segunda vez em menos de 2 meses que o supermercado sofreu com a ação de criminosos. O assalto aconteceu nesta quinta-feira por volta de 12:30. A polícia ainda não conseguiu localizar os criminosos. É difícil encontrar uma rua em Patos de Minas que não tenha buracos. Muitos já se tornaram verdadeiras crateras. Tem morador que sequer consegue tirar o carro da garagem. Sem uma operação tapa-buracos eficiente, a Prefeitura de Patos de Minas improvisa o serviço, mas o que tem causado outros problemas. Encontrar uma rua em que a pavimentação está em perfeitas condições em Patos de Minas é tarefa quase impossível. Algumas estão tomadas por verdadeiras crateras. Olha só o tamanho do buraco no cruzamento da rua Antônio Caetano de Menezes com a rua 12. O Marcos, infelizmente, já caiu aqui dentro, né, Marcos? Já. Eu caí aqui, estava chovendo demais, eu vinha lá da roça e ele vinha subir no carro, eu esqueci do buraco aqui e caí aqui dentro. Aqui. A prefeitura já começou a fazer os reparos no asfalto, mas o serviço ainda não chegou à Rua 12, no bairro Bela Vista. A situação aqui é tão crítica que alguns moradores, como o senhor Dorivaldo, não conseguem sequer tirar o carro da garagem. E eu estou ali sempre com o carro na garagem, ali, sem poder sair de casa, porque não tem como tirar o carro. Se eu pego um entulho de telecação e ponho ali, dessa vai sujar a porta dos vizinhos. Então eu estou pensando nos vizinhos, né? E aí com isso eu fico com o carro preso dentro de casa, na garagem, sem eu poder sair. A prefeitura bem que está tentando amenizar o drama dos motoristas, fazendo um serviço paliativo. Os funcionários da Secretaria de Infraestrutura usam blocos de concreto nos buracos maiores, areia e concreto. Então eles já põem o broquete, já ajuda bastante para economizar as coisas, né? Mas é melhor do que deixar o buraco solto desse jeito aqui. Muito melhor, ó. Quantas pessoas, até carro de polícia eu já tirei ali perto da minha casa, caído lá.
A forma alternativa de tapar buracos, no entanto, tem causado um outro problema: a poeira. Além disso, o acúmulo de areia nas ruas tem dificultado a vida dos motoristas. Poeira é demais e também quando chove é o barro, né? Aí o barro é perigoso para derrubar as pessoas ou se o pneu escorregar. Para evitar os acidentes, os próprios comerciantes da Rua Mata dos Fernandes pagaram para fazer a limpeza do asfalto. Hoje reunimos aqui e pagamos para o rapaz. O rapaz é trabalhador, a gente já conhece ele. Aí ele passou aqui com a carrocinha dele, nós pagamos para ele tirar o excesso. É. Nos últimos dias, a cobrança em torno dos buracos espalhados pelas ruas da cidade tem sido grande em Patos de Minas. As ruas da cidade tá horrível mesmo. Eu não posso condenar a pessoa que administra, mas eu acho que já passou da hora de ser recuperada, porque a gente paga o IPVA. Desde quando eu lembro, a primeira vez, o IPVA era um meio de arrecadação que era estipulado para fazer a melhoria das vias públicas, estradas. E todo mundo paga, eu pago os impostos em dia, então não é dinheiro que falta, está faltando aí um pouco de atenção. O prefeito tem que envolver aí algum movimento para resolver esses probleminha para a gente. A prefeitura confirmou que está utilizando materiais alternativos para tapar os buracos porque não tem contrato em vigor com nenhuma empresa que fornece massa asfáltica. A administração municipal deverá realizar uma licitação para fazer os serviços de tapa-buraco. Os moradores que sofrem com o problema cobram mais agilidade no reparo das ruas. Tem que ir violenta a rua aqui, ué. Olha pra você ver, não tem condição um trem desse aí. Vamos ver o que o São Pedro lá faz pra nós aí. Não o Pedro assim não, o Pedro Lucas, né? São Pedro lá de cima já fez a parte dele. Lá de cima nós precisamos de chuva mesmo, mas depende do Pedro aqui de baixo também, né? O Pedro Lucas, né? Que tá mal, viu? Tá brabo, viu? Tô pedindo um direito que eu acho que eu tenho, né? Porque a gente paga os impostos da gente, a gente é morador da rua, tantos anos, eu tenho mais de 30 anos que eu moro aqui. Então eu penso que eu tenho o direito de pedir às autoridades que venham resolver o problema da rua, né? Nós moradores, que não só meu, mas dos moradores da rua, né? Depois do intervalo, a gente mostra a polêmica sobre a instalação do SAMU regional em Patos de Minas, que chegou à Câmara Municipal. O plenário do Senado aprovou essa semana a ampliação da licença paternidade para 20 dias e também vale para a adoção. O texto segue agora para a sanção presidencial. Por enquanto, o aumento da licença não será obrigatório para todos, mas apenas para as empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã, que também possibilita o aumento da licença maternidade para 6 meses. Foi realizada nesta quinta-feira mais uma reunião da Câmara Municipal de Patos de Minas. Um dos assuntos discutidos foi a polêmica sobre a instalação do SAMU regional em Patos de Minas. Quem prestou os esclarecimentos foi o secretário municipal de saúde. A segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Patos de Minas nesse ano foi iniciada com a palavra do vereador João Bosco de Castro Borges. Ele criticou a postura de um representante do Legislativo. Durante a oratória, ele ainda criticou atitudes do chefe do Executivo de Patos de Minas e seus apoiadores. Nós vamos abordar, fazer uma análise da conjuntura local, da política local, de alguns acontecimentos que são importantes a gente colocar na pauta, na agenda política da nossa cidade, para que nós possamos refletir, a partir de agora, quais serão as nossas ações políticas e quais as consequências que elas terão para o futuro. Esse instrumento, essa ferramenta que a gente usa como orador escrito, é porque nos permite um tempo maior de fazer um balanço de todas as ações e também nós vamos tratar algumas questões do legislativo, internas, de comportamento de alguns vereadores, inclusive, e também das ações do senhor prefeito municipal. Nós vamos fazer um balanço geral aqui. A vereadora Edmeira Velar ainda criticou o atraso da instalação da sede do campus da UFA em Patos de Minas e lembrou os prejuízos causados pela demora.
É uma perda irreparável, né? Nós poderíamos, agora com o Enem, né, as provas do Enem, nós temos aí vários alunos aí de várias regiões também, porque a UF não é só de Patos, né? A UF é federal, né, da União, de todos os estados do Brasil. Então, gente, eu fico pensando que o Monte Carmelo já tem 6 turmas, né? 6 cursos, e terão mais agora. E nós estamos paralisados aí, né? Nós podíamos já ter avançado bastante. Para esta reunião, o vereador Brás Paulo convocou o secretário de Saúde para prestar esclarecimentos em relação à polêmica da instalação do SAMU regional em Patos de Minas. É que, segundo informações, o prefeito Pedro Lucas estaria dificultando o projeto. Olha, o intuito é porque tem muita conversa cruzada e eu acredito que onde tem a desinformação acaba se criando uma expectativa ou uma percepção que não é a correta. Então a primeira coisa que ficou claro é que Patos não quer que seja retirado o SAMU, principalmente o SAMU regional. Segundo, não tem nada a ver o SAMU nosso que já existe com a questão do SAMU regional em si, ou seja, são coisas diferentes. Caso se crie de fato efetivamente o SAMU regional, o nosso passa a ser incorporado. E um terceiro aspecto que eu acredito também é muito importante é que o município e o consórcio, eles têm que chegar num denominador comum. É importante que permaneça em Patos de Minas a sede do SAMU, acho que é importantíssimo, mas tem que se preservar também e principalmente a qualidade daqueles que são atendidos aqui. Durante o pronunciamento do secretário, ele explicou que o município tem interesse em sediar o consórcio. É que o município de Patos, ele tem interesse na regionalização. Nós também entendemos que seria importante para o município e também para o próprio consórcio, por questões estratégicas e de localização geográfica, que a central operativa desse consórcio fosse instalada no município de Patos de Minas. Mas, segundo o Dr. William, é importante lembrar-se de outros pontos gerados a partir da criação do SAMU regional, como a regulação de pacientes atendidos pelo SAMU em outras cidades que podem ser trazidos para o Hospital Regional de Patos de Minas, onde há falta de leitos. A gente vai sediar um serviço desse e só nós seremos referência para atender essas pessoas que serão socorridas pelo serviço. Esse é um primeiro ponto que a gente está analisando, né? Nós estamos tratando dessas ações. Até mesmo porque essa regionalização do SAMU ela está sendo tratada como um ponto específico, né? E isso é uma tratativa equivocada, até mesmo por parte do próprio consórcio. Por quê? Porque o consórcio do SAMU, ele na verdade, ele é um dos itens para a nova reestruturação da rede de urgência e emergência, né? Então, tem uma série de questões, né, envoltas e que devem ser analisadas antes que seja, né, efetivamente realizada a regionalização desse serviço no município. Para o vereador Francisco Frechiani, nesse momento, devem ser avaliados os prós e os contras de Patos de Minas sediar esse consórcio. A questão que se discute é onde deve ser a sede do SAMU regional. E pelo convênio, o município de Patos deveria entrar com um terreno, com um imóvel para a construção do SAMU regional. Esse era o nosso encargo. Agora, o consórcio para funcionar, ele depende de pessoas, ele depende de equipamentos, ele depende de dinheiro, né? E a grande preocupação que eu tenho não é que Patos deixe de ser sede de SAMU regional, né? Porque se você pensar, bom, qual que é a importância disso para Patos? Patos é uma cidade polo, de fato, mas dos 33 municípios que vão integrar esse consórcio, a partir da instalação desse SAMU regional, os doentes também serão direcionados para Patos. E aí a pergunta que eu faço ao secretário de saúde e ao prefeito: nós temos local para colocar essas pessoas que virão de fora? A UPA não é lugar de internação e o hospital regional é o que é e não cabe mais gente do que tem. Se nós não temos condição hoje de atender o nosso paciente aqui de Patos, nós vamos fazer uma obrigação para mais 33 municípios? Mesmo que se diga, olha, tem um regulador que vai evitar de mandar qualquer doente para aí, mas todos os doentes que tiverem que sair da sua cidade, certamente o destino vai ser Patos de Minas e nós não vamos suportar isso. Só para esclarecer sobre essa questão, é que o secretário executivo do SAMU regional acusou o prefeito Pedro Lucas de dificultar a implantação do SAMU regional em Patos de Minas.
O SAMU regional fez um convênio com o Unipam para a instalação da sede no centro clínico, onde hoje funciona o SAMU. Ocorre que esse prédio está conveniado com o município de Patos de Minas e aí teria que ter uma conveniência do prefeito Pedro Lucas. O que está faltando seria basicamente isso, além, é claro, da contribuição que a prefeitura de Patos de Minas não estaria pagando. O NTV News desta sexta-feira termina aqui, lembrando que amanhã a gente se encontra mais cedo, às 18 horas, no programa Opinião Regional, que terá a presença do Superintendente Regional de Saúde, Lindomar Babilônia. Uma boa noite para você e até lá!